Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o visto. Em qualquer lugar dos Estados Unidos, a gente precisa de tirar o visto, né? Que é a nossa permissão para ficar lá. E para os Estados Unidos tem vários tipos, desde o de turista até o de que você pode trabalhar, o de você pode estudar, e o de au pair é o J1, em que você só pode trabalhar como au pair, um visto específico. E tem o J2, que é o de alguma coisa de quando você vai fazer trabalho em universidade, acho que como você é pesquisador, alguma coisa assim. Eu não sei. Mas o J1 só vale se você for au pair. Então, você precisa. Se você só pode trabalhar para a família que você está indo, que você fechou o contrato, que está escrito lá nos seus documentos que você vai para uma família, para um estado, e você só pode ir para aquela família. O que acaba mudando quando você entra em birmatch, extensão, essas coisas, mas você não pode, por exemplo, trabalhar com outras coisas. Não pode trabalhar como garçonete, não pode trabalhar em loja, essas coisas não pode fazer. E você tem que ter créditos de estudo. São 6 créditos, 6 créditos de estudos, que é uma conta de horas que o curso tem que ter, que ele vai equivaler a uma quantidade de créditos. Você tem que bater os 6. E às vezes um curso vai 6, às vezes 6. Um curso tem 6, às vezes tem 4, 2, aí você vai fazer até acumular os 6. E assim você recebe o certificado de au pair que você fez o intercâmbio. Caso contrário, não. E então, quando a gente encontra a família, assim que a gente tem o match, o próximo passo é tirar o visto. E dá aquele nervosismo, porque se você tira o visto e você não passa, não consegue o visto, todo aquele sonho que você ficou lá atrás, tá, acabou. Mas aí você pode tentar de novo, você pode tentar 3 vezes antes de desistir. Mas algumas vezes as famílias não querem, porque elas querem com pressa e a chance de reprovar de novo é grande. Mas tem bastante gente que consegue. E é muito difícil reprovar o visto de au pair, é muito difícil de ser negado. Tem 3 motivos que pode fazer eles não passarem você. O primeiro é inglês insuficiente, porque é um intercâmbio de inglês intermediário, então aconselho vocês a estudar muitas questões, olha seus documentos, vê as suas respostas que você colocou no seu formulário do visto, vê o que ele pode te perguntar, se é uma faculdade muito diferente, se você tem um trabalho diferente. Você pensa como você vai contar essas coisas, já estuda isso, tenta ir bem confiante que isso acaba passando para ele se sentir confiante que você vai lá para ser au pair mesmo. O segundo motivo é se ele achar que você vai para fazer outra coisa sem ser au pair, vai ter que ficar lá. Se você vai para não para cuidar de criança e estudar inglês, ou estudar o que você for estudar, mas se eles acharem que você vai para trabalhar com outra coisa, algum outro motivo, eles também podem negar o visto. E o terceiro motivo é se eles acharem que você não vai voltar para o Brasil. Se você for e eles acharem que não tem motivo para você voltar, porque falta vínculos, porque seus pais já estão lá, porque você não tem família aqui, você não tem, você é muito independente aqui, essas coisas podem fazer eles pensarem 2 vezes. Mas a minha entrevista foi muito simples, foi muito rápida. E para você tirar o visto, aplicar para o visto, são etapas. Primeira etapa é você agendar para coletas digitais, no caso, e tirar uma foto. Então, vai arrumadinha, porque a foto do seu passaporte, do seu visto vai ser que você vai tirar no caso. Aí, a minha primeira foto foi de turista, eu tava com o cabelo assim, porque você tem que mostrar as 2 orelhas sobrancelha inteira. Então, eu tava de frente, eu tive que dar um jeito de ficar tudo pra trás do meu cabelo. Ficou horrível, essa eu fui separada já. E aí eu fui, fui separada com maquiagem e pra esconder já pra esconder o cabelo pra trás. e você tem que preencher um formulário do 160 pela internet, e ele é bem chatinho de preencher, porque ele tem muitas perguntas, e a página expira. Então, eu aconselho vocês a salvarem. A cada 20 minutos a página expira, e é pouco tempo, porque se você não souber alguma resposta, tiver que procurar os documentos, ela vai expirar e você vai perder tudo que você preencheu naquela página. Então, salva. Eu terminava a página e salvava, terminava a página e salvava. Pelo menos se perder foi só uma página. E aí você agenda no Casvi a sua coleta de dados lá e foto.
Aí você lá é bem tranquilo, você pode chegar um pouco antes, quando eu fui não tinha nem fila, dessa vez no de turismo demorou muito, mas nessa do J1 não tinha nem fila, eles só pegam as suas digitais e tiram a sua foto e pronto, tá liberado, é isso, rapidinho. Se não tem fila, é menos de meia hora. E aí, você tem que passar na sua agência, no meu caso foi a Cultural Care, e assim que eu saí do CASB, como era meio pertinho lá, eu fui lá na Cultural Care, porque tem que pegar os documentos para poder ir tirar o visto, a entrevista no consulado. Você agenda também, quando você agenda o CASB, você agenda o CASB primeiro, depois o consulado, porque você tem que ter o comprovante de que você foi lá no CASB para poder ir no consulado fazer a entrevista. Aí você passa na agência e pega os formulários, o DS 2019 e a taxa, o comprovante de pagamento da taxa SEBS, que a agência que te dá isso, eles que pagam isso, não é com você. Eles vão pagar e te entregar somente os papéis para você poder ir fazer a sua entrevista no consulado. E no consulado, que é onde você vai fazer a entrevista com o americano, é assim, muita gente para você entrar, você não pode entrar com eletrônico nenhum, nem comendo, e tem guarda-volume na rua, e custa de 5, 10, de 20. Eu paguei 20 porque eu fui burra, mas tem de 5 e tem de 10. E eu fui enganada e paguei 20, porque o moço me ludibriou. Ele falou, coloca aqui, é 20, ali é 40. E quando eu vi, tinha de 5 e de 10 lá na frente. Então, olha antes, vê se você pergunta os preços, que é diferente. E você consegue guardar suas coisas, sua bolsa inteira. Entra só com a pasta de documento e leva um livro, porque às vezes demora. Aí você fica na fila, fica lendo revista, livro, essas coisas. E quando você vai entrar, aí na porta, se você chega muito antes, você pode entrar. E só que você fica sentadinho ali até eles chamarem o seu horário. Eu cheguei 1 hora antes e consegui entrar e fazer tudo muito rápido. Deixar eu entrar. Aí eles conferem esses documentos, veem se você tem os papéis que você tem que levar. O comprovante de agendamento do CASV, o passaporte, o comprovante de taxa SEVES e 10.219, e é isso. Aí eles pegam e confirmam se você trouxe tudo isso, e esse é o básico que você precisa para poder tirar o visto. E aí, quando você entra, eles vão te revistar. Se eles têm que. Eles vão pedir dar um pote para vocês, para uma fila, eles vão te dar um pote e você coloca todas as suas coisas dentro, tipo cinto, seus documentos, se tiver jaqueta de zíper, relógio, tudo você tem que colocar dentro dessa caixa. Aí eles seguram e passam no raio-x a caixa e você entra numa sala de raio-x, onde eles vão ver se não tem metal em você. E aí você sai rapidinho isso também. Só que demora, porque tem que pegar, tirar, colocar de novo e tal. Aí, depois disso, você vai ter uma fila gigante, que é onde eles vão conferir os seus documentos. Não é entrevista ainda. Eles só vão conferir seus documentos, tudo ok. Aí, eles vão te encaminhar para outra fila, que aí sim é a fila de entrevista. E é tudo aberto, assim, são muitos guichês, e cada um vai ficar uma fila individual. Fica uma fila gigante, todo mundo junto. Chegando na ponta dessa fila, vai ter um moço e ele vai te encaminhar nas filas de cada cônsul, de cada pessoa, de cada que vai fazer a entrevista. E aí você fica olhando na fila e fica, ai, espera que eu pego aquela ali que tem cara de boazinha. Ai, espera que eu pego aquele ali que parece que tá passando todo mundo. Ai, espera que eu não caia com aquele que ali reprovou. Aí você fica naquela expectativa. E na hora ele vai lá e te encaminha daquele que te reprovou. Mentira, não é assim. Ele vai lá e encaminha você e você fica lá esperando, na ansiedade. E a entrevista é bem simples, você entrega o passaporte para ele com os papéis da taxa SEVES 2019 e ele começa a fazer as perguntas. O meu, ele fez tudo em inglês, desde a primeira pergunta até a última foi em inglês, mas foi muito rápido. E nos grupos de au pair todos tem bastante documentos, eu tenho aqui no computador também, se alguém quiser, eu posso disponibilizar para download depois. Tanto os documentos que tem que levar, quanto as perguntas que eles fazem normalmente. Perguntam sobre a família, sobre você, sobre se você é formado, se você trabalha, essas coisas todas. E aí ele vai lá e fala aquela frase, seu visto foi aprovado.
aprovado. E te entrega um papelzinho com telefones úteis que você pode ter. E é isso, foi bem simples e meu visto foi aprovado. E então eu vou pro Arizona. Daqui muito poucos dias, menos de um mês. E eu vou lá começar tudo isso. A primeira semana de treinamento eu vou tentar gravar tudo. E quando chegar na Arizona eu vou tentar gravar todos os lugares diferentes que tiverem. E todas essas coisas e tudo. E fazer uma coisa muito legal e tal. E é isso. Então, pra tirar o visto é praticamente isso. O que dá medo é só a entrevista do consulado, mas treina bastante, tenta ser sincera, não mente, porque se não é até você. Se você não tem o que é requerido pelo programa, eu não sei, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil. Tenta sempre conseguir tudo antes, tenta ficar o mais próximo possível dos que as coisas que são requeridas pelo programa, que são obrigatórias, porque se elas são obrigatórias, tem um motivo. Então, antes de ir, né? Então é isso. Tchau, beijos. Eu falei errado. Pera. Paga tudo. Paga tudo, esquece.